prática significa um gigantesco processo burocrático que você passa o tempo inteiro lidando com ele e zero criatividade. É claro que dá para fazer diferente. Se você pegar gente que pare de mentir sobre a educação e olhe as condições materiais dela e as condições do professor, é claro que você consegue alguma coisa. Sem dúvida. Pondé, ser professor é mesmo um sacerdócio? Acho que educação é um assunto que, como se idealiza demais e se joga muito, educação normalmente quando você quer parecer uma pessoa preocupada com a sociedade, com os jovens, e fala de educação. Não faz mal a ninguém, todo mundo é a favor, mas na realidade é baixíssimo investimento no assunto, do ponto de vista social, principalmente no Brasil. Então, assim, se é um sacerdócio, muitas vezes porque você pega pessoas, muitas vezes no começo da vida, super entusiasmado, envolvido com o assunto. A maior parte, ao longo da vida, perde esse entusiasmo, né? A maior parte acaba ficando desencantado, envelhece, o que você ganhava quando era jovem não vale a mesma coisa quando você está mais velho, você não está mais tão próximo dos alunos em termos de idade. Então, não é um sacerdócio. A condição de sacerdócio na educação é porque os professores acabam sendo muito pobres, então você tem que exaltar essa característica. E por conta da idealização da educação. Bom lembrar que a gente está falando da educação como ela é. Educação é um assunto que é sempre idealizado, isso atrapalha muito a reflexão sobre a própria educação. Fica meio açucarado o tempo inteiro. Essa pergunta ela é fundamental porque quando você fala da classe média para cima, que você tem uma queda de fertilidade importante, e não só no Brasil, porque as mulheres não querem ter filhos, elas querem ter carreira, trabalho e tudo mais, e os homens as seguem nessa decisão. Então, o que acontece é que as escolas de classe média para cima, elas começam a ter menos alunos. Você tem mais escolas, você tem competição. E as escolas viram para o marketing. Elas querem fidelizar os alunos e os pais. No momento que elas querem fidelizar os alunos e os pais querem que as escolas façam seus filhos se sentirem muito amados. Porque, inclusive, eles muitas vezes se sentem culpados que trabalham demais. Então, o resultado é que a escola precisa acolher os alunos, fazer com que eles se sintam muito bem. E você pergunta como isso impacta a sala de aula? Impacta porque o professor hoje, nessas escolas privadas, eu quero dizer, assim como os coordenadores, então nem esqueça, né? Coordenador de escola hoje, universidade, ele é um gerente de banco, assim, de agência média, só faz processos. Afeta a sala de aula na medida em que o professor se transforma em um elo na cadeia de marketing da escola. Então ele tem que, na realidade, reter o aluno, atrair o aluno, fidelizar o aluno, e para isso ele tem que agradar os pais e o aluno. Portanto, ensinar é menos importante. Marketing, inclusive, envolvido com causas sociais, falou da pandemia, né? Falou de inclusão social. São todas chaves que qualquer profissional de marketing hoje tem que falar. O que não implica em nada na qualidade do ensino. Não implica em nada. Você pode fazer um enorme marketing e isso não carregar de forma positiva na qualidade de ensino. Por quê? Porque, na verdade, o professor, ele é o elo mais fraco da cadeia. Mais fraco. Tem um monte de professor desempregado, um monte de professor que aceita qualquer salário, um monte de professor que dá aula em qualquer lugar e não sei quantas mil aulas para conseguir pagar as contas. Então, o professor, a qualidade do professor, que impacta diretamente a qualidade do ensino, você pode fazer um marketing lindo, salvar o mundo e continuar enterrando a educação. Os ativistas sequestraram a sala de aula. Então, que os professores cada vez menos são cobrados a ensinar e cada vez mais são cobrados a levantar a autoestima do aluno, a criar valores, a transformar valores. Você acha que isso também acontece no Brasil, esse sequestro da sala de aula por esses professores ativistas? Eu acho que, se a gente falar de ensino público, o sequestro da sala de aula se dá, antes de tudo, pela miséria.
né? Não acho que necessariamente a gente chegue num quadro como esse. Agora, eu entendo o que o Furedi fala, ele já vem falando de educação há muito tempo. Eu acho que o que ele enfoca, e aí acontece no Brasil, acontece em escolas privadas, acontece em universidades, que é um discurso em que é muito mais fácil você ficar pregando qualquer coisa legal, certo, para os alunos, ou é muito mais fácil você trabalhar para fazer com que eles se sintam bem e não sofram, do que você, de fato, confrontá-los com o conteúdo que eles têm que assimilar e devolver, como se fala, do ponto de vista da avaliação. Então você tem todo um universo, toda uma sistematização que faz com que a educação vá se transformando, as escolas, cada vez mais em usina de autoestima. Agora, o ativismo enquanto tal, né, do professor ser um ativista, eu entendo que hoje em dia não se precisa só do professor para ser ativista. O ativismo foi abraçado pelo marketing. Portanto, o tempo inteiro o ativismo faz parte da lógica para você ganhar mais dinheiro, gerar mais branding, certo? Gerar mais engajamento e tal. Agora, tem muito professor que faz ativismo mesmo, para um lado, para o outro, para uma causa ou para outra. Isso também ajuda ele não ter que ensinar muita coisa, né? Mas eu entendi. Como você disse antes, o professor é um elo dessa cadeia de marketing, né? Sim. Ele está inserido e ele é cada vez mais chamado à retenção, como se fala nas escolas. Ah, essa palavra, retenção. É a retenção dos alunos, certo? Inclusive, os coordenadores, muitas vezes têm que atrair os alunos também. Mas o professor tem que trabalhar ali no chão da sala de aula na retenção. Esse sintoma que eu já percebo há alguns anos começou com aquela ideia de que o professor tem que ser divertido, que ele tem que divertir o aluno. O aluno tem que achar a aula legal, bacana. Claro que tem professores que têm carisma, e essa é uma das tragédias da educação. A aula vai muito bem quando o professor tem carisma. E não necessariamente conhecimento. Você não replica isso. Carisma, você não replica. Você pode ter muito conhecimento, nenhum carisma, e às vezes a aula é muito difícil. E o jovem olha para aquilo e dá sono. Mas uma coisa é isso, a outra coisa é quando você começa a construir um discurso que a educação deve divertir, que o professor deve ser legal, que ele deve ir ao encontro do mundo, do jovem, falar a mesma língua. Não tem retorno, isso daí não tem retorno. Eu diria basicamente o seguinte, olha, eu acho que todo mundo fala coisa bonita da escola, quando na realidade a maior parte dos alunos nunca quer ir para a escola, né? Muito pequeno. Hoje em dia eu tenho assim um método que é o seguinte, quando se discute empatia, eu acho que não importa. Porque a palavra empatia é que nem energia, não significa mais nada. A ideia de disciplina, a ideia de aprender a conviver com as outras pessoas, isso sem dúvida nenhuma, uma boa escola ensina. Essa ideia de conviver, aprender a conviver é repetida em praticamente todas as falas, não é? É porque a experiência de você ser socializado, né? Você aprender a entrar no território do convívio com os outros, né? Qual que é o papel da burocracia na educação? O MEC é uma tragédia, uma catástrofe. Na pós-graduação é a CAPES. Você passa mais tempo fazendo o relatório, se preocupando em servir a Sua Majestade a CAPES, do que fazendo qualquer outra coisa que importa, né? Então tem uma certa farsa nisso. E na graduação são visitas e análise e novas leis, e os coordenadores, coitados, hoje são na realidade pessoas que só resolvem burocracia. Isso destrói a educação, com certeza. E qual que é o propósito oficial dessa burocracia? No caso da pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, é normalmente avaliar, aferir, garantir a produtividade, mas todo mundo sabe que esses métodos eles são mais ou menos, porque o que os professores fazem é aquilo que em inglês se chama gaming. As instituições fazem gaming, que é o seguinte, você faz jogo para servir ao critério de aferição, quando na realidade é falso. Se o importante é ser citado em revistas internacionais, você então começa a escrever coisas que vai garantir a citação em revistas internacionais, certo? E, ao mesmo tempo, você publica um monte de artigo em revistas qualizar, como se fala, que ninguém lê, certo? Ou você fica a vida inteira fazendo a mesma coisa e pontuando, e aí pontua no que se chama plataforma Sucupira, que é o espécie do Lattes. O Lattes é do professor.
e a outra é da instituição como um todo. No caso da graduação, também é aferir notas, né? Que essas notas vão supostamente para a avaliação dos pais e dos alunos e garantem a afluência dos alunos para aquela instituição que tem nota alta. Então, normalmente é qualidade e produtividade e resultados. Mas isso no dia a dia, na prática, significa um gigantesco processo burocrático que você passa o tempo inteiro lidando com ele e zero criatividade. É claro que dá para fazer diferente. Se você pegar gente que pare de mentir sobre educação e olhe as condições materiais dela e as condições do professor, é claro que você consegue alguma coisa. Sem dúvida.